No vídeo de hoje, vamos falar a respeito do processo de aprender a soltar. E eu vou também compartilhar com você alguns exemplos que a Louise traz aqui no livro dela. Você pode curar sua vida de quando você está nesse processo de se desprender da necessidade. E também um exercício que vai te ajudar nesse seu processo de soltar. Então, a gente está continuando aquela série de vídeos a respeito das crenças limitantes. E hoje a gente chegou nessa questão do processo de soltar. Então, só para recapitular o que a gente já viu, nós começamos com aquele primeiro vídeo que fala a respeito da sensação de não ser bom o bastante. Depois, a gente viu como identificar a origem das crenças limitantes que você tem. Na sequência, eu compartilhei com você o que são crenças limitantes, compartilhei também alguns exemplos. Depois disso, a gente foi para aquela questão da disposição de mudar. E no vídeo da semana passada, nós vimos a questão da resistência às mudanças e vimos também várias situações que a Louise traz no livro dela, que exemplificam essa questão da resistência. E lembrando que a gente já tem uma playlist aqui no nosso canal chamada Crenças Limitantes. E nessa playlist estão todos os vídeos que eu acabei de mencionar aqui para você, na sequência em que eles foram feitos, para que, se você quiser assistir, reassistir esses vídeos e colocar em prática todas as afirmações e exercícios que a Louise traz, tá tudo prontinho aqui para você, tá? Hoje a gente está no capítulo número 7, que a Louise chamou de Como Mudar. Aqui no início, a Louise comenta que ela sempre gostou muito de saber como fazer as coisas. Ela sempre teve essa necessidade, de saber como que ela faria. E aí, ela já adianta pra gente e ela menciona quais princípios que vão ser trabalhados aqui nesse capítulo. O primeiro, nutrindo a disposição de soltar, que é o nosso vídeo de hoje. E esse capítulo específico que a gente tá vendo, capítulo número 7, eu não vou fazer ele em um vídeo só. Então eu separei alguns vídeos para que fique mais fácil também para você digerir todo esse conteúdo, tá? Na sequência, ela menciona que a respeito da questão de controlar a sua mente. E a última, aprendendo como perdoar-se e perdoar os outros nos liberta. Antes de compartilhar com você os exemplos que a Louise traz aqui nesse processo de você se desprender da necessidade, gostaria de compartilhar com você a respeito do significado da palavra soltar. Lembrando que aqui, esse soltar que a gente está falando, é em relação a soltar as crenças, as suas crenças limitantes. Mas em relação àquele soltar para você cocriar a vida que você deseja, a realidade que você deseja, manifestar o que você quer, isso também se aplica. Até porque se a gente não consegue soltar uma crença, não consegue se desprender de uma crença, a gente não consegue manifestar, cocriar o que a gente deseja aqui na nossa realidade. Sobre o significado de soltar, eu gostaria de compartilhar com você o que o Alan Watts ele fala no livro dele Torne-se o que você é, a respeito do desapego. Ele não fala o soltar, mas ele fala a respeito do desapego. Ele diz: desapego significa não ter arrependimento pelo passado, nem temores pelo futuro. Significa deixar a vida seguir seu curso sem tentar interferir em seu movimento e mudança, sem tentar prolongar o estado de coisas agradáveis, nem acelerar a partida de coisas desagradáveis. Em resumo, é desapegar-se do passado e do futuro, e viver no eterno agora. E ainda que a vida existe apenas neste exato momento, e neste momento ela é infinita e eterna. Em relação ao trecho que o Alan Watts ele fala a respeito do desapego, que ele diz assim: nem acelerar a partida de coisas desagradáveis. Isso para mim é uma das maiores dificuldades, você não querer acelerar algo que é desagradável. E a partir disso, quando eu ficava com uma sensação, com aquela pressa, a ansiedade e a pressa de que tudo aconteça da forma que eu desejo, e tendo essas emoções e sensações, o que eu acabava sentindo, e sinto ainda de vez em quando eu sinto dificuldade de soltar, principalmente quando eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, no meu tempo. Então o que eu acabo sentindo muito é uma pressão interna, sabe? Dentro de mim mesma. E você sentir essa pressão interna é algo muito ruim de ser sentido, porque é aquela sensação que você sabe que você precisa soltar, só que você não consegue soltar. E ao mesmo tempo você percebe isso no seu corpo, com essas pressões internas. Chega uma hora que essa pressão, ela precisa ter alguma vazão, para que ela consiga sair. E um exemplo que eu gostaria de compartilhar com você de forma bem breve, que foi quando eu comecei a conseguir soltar cada vez mais, sabe? Isso eu vi aonde? Aqui no nosso canal, da quantidade de inscritos. Aconteceu que, quando eu consegui começar a soltar cada vez mais, eu vi os resultados aqui no nosso canal. Então, de julho para agosto, nós conseguimos somar 100 pessoas, 100 inscritos. E algo que não tinha acontecido ainda. Eu até compartilhei com você aqui na nossa comunidade. Você não sabe, a gente tem a aba comunidade aqui no nosso canal, onde eu faço algumas postagens para me comunicar com você e outras novidades que vão acontecendo também, para você entender o que acontecia. Por um bom tempo, eu fiquei de domingo a domingo não conseguindo soltar
E o que é esse não conseguir soltar? Eu não conseguia parar de trabalhar. E aí tem aquela crença enraizada, né? Que quanto mais você se esforça, que as coisas vão andar mais rápido. Só que não é assim, né? Porque se fosse assim, é o que a gente falou naquele vídeo aqui do nosso canal, em que eu compartilho com você a respeito das crenças limitantes, compartilho alguns exemplos, né, que tem no livro da Louise, e também reflexões, experiências minhas. Porque se a quantidade de esforço que uma pessoa faz fosse proporcional ao resultado que ela quer ter, então muitas pessoas já teriam sucesso. Por exemplo, na área financeira. Só que não é assim que acontece, né? E o que eu comecei a fazer, pelo menos de domingo, eu consigo parar, não ficar naquela ânsia de querer fazer as coisas, né? Então domingo é o dia que eu pego para descansar. E aí eu comecei a colocar isso em prática e hoje eu consigo ter esse dia para mim, né? Para que eu consiga soltar, para que eu consiga desapegar das coisas, né? Desapegar dos resultados que eu quero ver, que eu desejo ver na minha vida. E cada vez mais viver no agora, né? Aproveitar o processo e não você focar no resultado. Isso é algo que eu fazia muito. E de vez em quando me pego fazendo, sim. Não vou mentir pra você. E isso é algo que atrapalha demais a nós mesmos, né? Então, hoje eu internalizo cada vez mais comigo mesma que o soltar, o desapegar é você continuar fazendo o que deve ser feito, só que sem que você force as coisas para que elas aconteçam do jeito que você deseja, sabe? Mas que você confie que tudo que você quer que aconteça, isso vai acontecer, se tiver que acontecer, e no tempo certo para você. E agora, voltando à questão de se desprender da necessidade. A Louise diz assim que quando a gente está nesse processo de se desprender de um padrão, parece que as coisas no início, né, elas tendem a piorar. Só que isso não é mal. É só um sinal de que as coisas estão começando a se mexer e que as suas afirmações, elas estão funcionando. E agora, os exemplos que a Louise traz quando você tenta se desprender de uma necessidade. Então, primeiro, quando você está trabalhando no aumento da prosperidade e aí você perde a carteira, ou então você está trabalhando na melhoria dos seus relacionamentos e arranja uma briga. Um outro exemplo, você está trabalhando para ficar saudável e você acaba pegando resfriado, ou então quando você está trabalhando na expressão de talentos e capacidades criativas e você acaba sendo despedido. E aqui, a Louise diz que, às vezes, o problema toma uma direção diferente e começamos a ver e entender mais. Então, como exemplo, suponhamos que você esteja tentando deixar de fumar e esteja dizendo: estou disposto a soltar a necessidade de cigarros. À medida que vai trabalhando nisso, você percebe que os seus relacionamentos vão se tornando mais desagradáveis. E isso é um sinal de que o processo está em andamento. E olha que interessante. Louise continua dizendo que você pode fazer uma série de perguntas como: estou disposto a desistir de relacionamentos desagradáveis? Será que meus cigarros estavam criando uma cortina de fumaça para eu não perceber o quanto esses relacionamentos eram desagradáveis? Por que estou criando esses relacionamentos? E aí, você nota que os cigarros são apenas um sintoma, não uma causa. Agora, então, está desenvolvendo a percepção e a compreensão que o libertarão. Em seguida, a Louise continua dizendo que você percebe, digamos, que o que o desagrada nesses relacionamentos é que os outros parecem sempre criticá-lo. Então, tendo consciência de que nós criamos todas as nossas experiências, você então começa a dizer: estou disposto a deixar ir a necessidade de ser criticado. Passando a pensar em críticas, você percebe que recebeu muitas críticas quando criança. É por causa disso que a criancinha no seu interior só se sente, entre aspas, em casa quando é criticada. Seu modo de esconder esse padrão pode ter sido a criação de uma, entre aspas, cortina de fumaça. A Louise diz então que o próximo passo poderá ser você implementar uma outra afirmação: estou disposto a perdoar. Ela continua dizendo que à medida que você prossegue com as suas afirmações, talvez descubra que os cigarros não o atraem mais e as pessoas com quem convive deixam de criticá-lo. Então você sabe que desprendeu sua necessidade. E isso geralmente leva algum tempo de trabalho. Então, se você for persistente, tiver delicadeza e estiver disposto a se dar alguns instantes de silêncio a cada dia para refletir sobre o seu processo de mudança, obterá as respostas. E a Louise termina dizendo e lembrando daquilo que dentro de você existe a inteligência divina, que é a mesma inteligência que criou todo esse planeta. Então, ela sugere para que você confie na sua orientação interior, que ela vai revelar tudo o que você precisa saber. Vamos agora para o exercício que a Louise ensina. Ela chamou de soltar a necessidade. E ela diz assim que, se você estivesse num curso com ela,
ela pediria para que você fizesse esse exercício com outra pessoa. Então, se você tiver essa possibilidade, faça o exercício com outra pessoa. Agora, se você não pode fazer isso, então ela recomenda aqui, já que você vai fazer sozinho, para que você use um espelho de novo. Então, um espelho bem grande. E como é o exercício? Pense por um instante em algo na sua vida que você quer mudar. Agora, vá para o espelho, olhe-se nos olhos e diga em voz alta: agora percebo que criei essa condição e estou disposto a soltar o padrão em minha consciência que é responsável por ela. Então, repita várias vezes com emoção. Caso você esteja fazendo esse exercício com um parceiro, uma parceira, o que você pode fazer agora é o seu parceiro perguntar a você se você realmente está disposta. Se você pensa que é isso mesmo que você quer. E aí, se você realmente estiver disposta a soltar esse padrão, agora a Luísa sugere para que você convença o seu parceiro, a sua parceira a respeito disso. Agora, se você está trabalhando só com espelho, então a Luísa fala: pergunte-se se é isso mesmo que quer. Convença-se de que dessa vez você está pronta para se libertar da servidão do passado. E a Luísa continua dizendo que a essa altura, muitas pessoas elas ficam assustadas porque elas não sabem como que elas vão se libertar. Elas ficam com medo de se comprometer antes delas saberem todas as respostas, sabe? E ela diz que isso é apenas uma resistência e pede para que você ignore isso. Então, ela termina dizendo que uma das coisas mais formidáveis que existem é que a gente não precisa saber como. Tudo o que nós precisamos fazer é estarmos dispostos. Que a inteligência universal, o mente subconsciente, ela vai descobrir os como. E a Luísa termina esse trecho dizendo assim que os pensamentos que você está tendo e as palavras que você está dizendo nesse instante, eles estão criando o seu futuro. E a respeito dessa afirmação que eu compartilhei aqui com você, eu tenho colocado ela em prática. E o que eu tenho sentido, sabe, depois que eu faço a afirmação com emoção, como a Luísa recomenda, eu sinto uma leveza muito grande. Eu acabo sentindo uma leveza física também, sabe? Então é muito bom, tanto para a mente, né, quanto para o nosso corpo. Que toda essa atenção que a gente vai sentindo, por exemplo, a dificuldade de soltar, também se reflete no nosso corpo. Então, a gente vai ver isso melhor no vídeo da próxima semana. Essa relação da dificuldade em soltar com a tensão que você acumula no seu corpo. E aproveitando que eu já mencionei o vídeo da semana que vem, no próximo vídeo a gente vai ver o princípio que se relaciona com o controle da sua mente, que a gente mencionou lá no comecinho do vídeo. Lembra? Que a Luísa ela traz bem no começo do capítulo, que ela fala que a gente vai trabalhar com 3 princípios. Então, da semana que vem vai ser o controle da sua mente. E junto com isso, eu vou compartilhar também alguns exercícios que ela traz aqui, tá bom? Então hoje a gente não vai ter aquele tratamento aqui no final do vídeo, que é aquele fluxo de ideias positivas que tem o objetivo de modificar a nossa consciência, que a Luísa sempre termina, sempre encerra o capítulo aqui do livro, porque nós ainda não encerramos o capítulo. Então lembra que lá no início do vídeo eu comentei com você que esse capítulo eu dividi em vários vídeos para que fique mais fácil para você digerir o conteúdo. Então, só no último vídeo aqui desse capítulo que a gente vai ter o tratamento, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!